Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para parte 2 do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 18 da NFL, última rodada da temporada. Se você não escutou a parte 1, pare agora, vai lá e escuta a parte 1, na qual falei da rodada, dos confrontos dos playoffs e a situação do New England Patriots, tudo isso na parte 1 da AFC. Eu separei aqui nessa semana entre AFC e agora na parte 2 falarei da NFC, Conferência Nacional. Vamos começar falando sobre o Sunday Night Football, falar dos outros jogos da conferência, confrontos dos playoffs e tudo de relevante desse domingo. Não deixe de se tornar apoiador. Link tá na descrição, R$14,90 por mês. Te dá acesso a episódios extras toda semana lá no site. Meus textos também lá no site, caradosesportes.com.br. Como você tá ouvindo, eu tô gravando aqui gripadaço, com dor nas costas. Mostra como eu levo a sério o meu trabalho. Então, dá aquela força, se você puder. Deixa like, deixa comentário se você tiver no YouTube. Deixa 5 estrelas se você tiver no Spotify. Dados os recados, vamos ao programa. Vamos começar pelo fim, vamos começar pelo Sunday Night Football. Vitória do Detroit Lions para cima do Minnesota Vikings, 31-9. Garante o Detroit Lions já no Divisional Round, que é a segunda rodada dos playoffs. Garante a eles mando de campo ao longo de toda a pós-temporada na NFC, né? Claro, o Super Bowl é um jogo em campo neutro. Uma grande atuação do Detroit Lions. A gente fala muito sobre Dan Campbell, sobre Ben Johnson, sobre Jared Goff, muito sobre o ataque dos Lions, mas hoje o grande destaque da partida, dessa vitória dos Lions, foi o Aaron Glenn, coordenador defensivo da equipe. Colocou em campo um plano de jogo absolutamente brilhante. Ele que vem tendo muito trabalho com essas lesões que os Lions sofreram na defesa, né? Perderam vários titulares e perderam mais um, não sei por quanto tempo ainda, né? O Terrion Arnold, cornerback, que o time selecionou na primeira rodada, ele se machucou durante o jogo, deixou a partida. A equipe até teve o retorno do Alex Anzalone, né? Linebacker, que fez uma boa partida, mas é um time dizimado por lesões na defesa. O desempenho do time vinha sofrendo bastante nesse lado da bola no último mês e meio, mais ou menos. Mas hoje ele teve um plano de jogo perfeito. Muita pressão para cima do Sam Darnold. Muita blitz. Extremamente agressivo. É a face desse time ser agressivo. Tem uma estatística que me chamou a atenção. O Sam Darnold, em determinado momento do terceiro quarto, ele tinha 8 passes que foram mais longos do que deveriam, né? O overthrow, né? O passe por cima da cabeça do cara, do recebedor e tal. Que é o maior número da carreira dele desde aquele jogo com a camisa dos Jets contra os Patriots na semana 7 de 2019, que é aquele famoso jogo do Sam Darnold falando na lateral da partida ali, da sideline, falando que tava vendo fantasmas, né? Quem assiste a NFL há algum tempo lembra desse jogo. E eu acho que mostra como o Sam Darnold voltou a ser o Sam Darnold do New York Jets, graças a esse grande trabalho da defesa do Detroit Lions, que conseguiu gerar muita pressão nessas blitzes. O Sam Darnold tava tendo muita dificuldade para ler, e quando ele conseguia ler, ele errou o passe, errou muitos passes, e o resultado disso, 3 conversões em terceiras descidas no jogo, em 13 vezes que o time esteve nessa situação, 0 de 3 em quartas descidas. Então, é a grande diferença, foi onde o Detroit Lions venceu, e muito graças ao grande trabalho do Aaron Glenn, que ele é um nome que vai ser entrevistado, vai ser especulado em cargos de head coach, e merece porque é um cara que eu queria que tivesse sido demitido lá atrás, há muito tempo, não esse ano, porque a defesa dos Lions era péssima, mas o Dan Campbell confiou
e mostra que por isso que ele é um head coach na NFL e por isso que eu tô aqui quase sem voz gravando um podcast no Rio de Janeiro na madrugada de domingo pra segunda. Mostrou que ele sabe muito mais do que eu, manteve o Aaron Glenn e ele fez um grande trabalho. E no ataque a equipe fez o suficiente, principalmente pelo chão. Não foi um grande jogo do Jared Goff também. Ele teve erros, teve a interceptação que foi ali um passe desviado na trajetória dele, que seria um screen pass. Teve a outra interceptação que por um momento eu achei que, será que o Jared Goff achou que ele tava numa free play, né? Que tinha sido um offside e ele poderia lançar uma interceptação que a flanela anularia. Não, ele lançou um passe longo, nem perto do Jameson Williams, e o Harrison Smith conseguiu a interceptação, mas o time correu muito bem com a bola, 139 jardas terrestres. Jahmyr Gibbs, quer dizer, 139 do Jahmyr Gibbs, tiveram 39 do Craig Reynolds também. 4 touchdowns do Jahmyr Gibbs, um jogo histórico dele, jogou muito bem. E foi um jogo que ele me lembra muito o Alvin Kamara jovem, né? Running back do New Orleans Saints. E foi um jogo bem cara do Alvin Kamara mesmo, recebendo passes, correndo muito bem com a bola. Foi uma atuação muito boa dele, um jogo que, de novo, não achei que foi uma atuação brilhante do ataque, mas a equipe fez mais do que o suficiente quando a defesa tá jogando nesse nível. E a minha leitura para esse jogo era justamente o contrário. No preview desse jogo, no podcast, eu falei que eu confiava mais na defesa dos Vikings conseguindo forçar um ou outro punch ali dos Lions do que vice-versa. Só que a defesa dos Lions acabou se saindo muito bem. E ainda assim os Vikings tiveram a chance de mudar a partida, né? Eles tiveram uma pick six dropada pelo Andrew Van Ginkel, né? Quando o jogo tava 17-9, uma posse de bola. Você faz o touchdown e conversão de 2 pontos, o jogo tá empatado. E realmente é um momento ali que acho que o jogo poderia ter mudado de cara, mas ele acabou dropando o que seria uma pick six. E no drive seguinte os Lions, quer dizer, no mesmo drive os Lions fazem 24-9, depois no drive seguinte fazem 31-9 e matam a partida, né? Um jogo muito ruim do Sam Darnold. Eu acho que ele se custou muito dinheiro nesse jogo, né? Eu até brinquei no Twitter que o grande vencedor da partida é o J.J. McCarthy, porque o jeito que o Sam Darnold estava jogando era de renovar o contrato e ser o titular na semana 1. E eu acho que isso ainda pode acontecer, mas dá uma esfriada. Ele pode recuperar jogando nos playoffs? Pode, sem dúvida. Mas ele também pode repetir esse desempenho e aí muda completamente o cenário, né? Deveria? Não. Mas é a realidade, vai mudar. E então ele é um cara que se colocou muita pressão. Colocou muita pressão porque ele realmente não jogou bem. Muitos passes que ele errou ali por pouco, mas errou. E é um jogo de polegadas, como falam nos Estados Unidos, e eu acho que os Vikings, se muda algumas jogadas, esse placar tinha sido muito mais parelho. Mas ainda assim, eu acho que é um jogo que fica marcado por um nó tático que o Aaron Glenn deu nesse ataque do Minnesota Vikings. Vamos passar rapidamente pelos outros jogos da NFC nesse domingo, antes de entrar nos confrontos dos playoffs. Inclusive a gente já tem a programação, horários das partidas. O Tampa Bay Buccaneers derrotou o New Orleans Saints por 27-19. Um jogo muito duro. Um jogo que os Bucs precisaram virar no último quarto. Muitas vezes em jogos como esses, quando um time está eliminado e o outro entra pressionado, precisando da vitória, muitas vezes esse time que tá tranquilo acaba indo melhor, né? E os Bucs tiveram muita dificuldade porque eles tinham toda a responsabilidade, todo o peso em cima deles, e é um time que oscila muito, esse time do Tampa Bay Buccaneers, né? Teve interceptação do Baker Mayfield, mas a equipe no fim conseguiu com um belo touchdown do Jalen McMillan, né? Que antes ele tinha causado uma falta que afastou o time da Red Zone.
mas os Bucks conseguem vencer e vencem a NFC Sul, né? E os Falcons acabaram perdendo o jogo deles pro Carolina Panthers, né? E o jogo foi na prorrogação. Durante a prorrogação, tenho certeza que os jogadores dos Falcons já sabiam ali que os Bucks haviam vencido o jogo, eles não tinham mais chances. Eu achei que foi um jogo muito bom do Michael Penix. Eu gostei muito do que eu vi do Michael Penix. A equipe dos Falcons correu muito bem com a bola também, até porque essa defesa do Carolina Panthers é horrorosa. Foi um baita de um shootout e quem venceu foi o Bryce Young. Foi o Bryce Young que mais uma vez a gente sai da rodada falando que foi o melhor jogo do Bryce Young na NFL. E foi mesmo, 25 de 34 para 251 jardas, 3 touchdowns, 2 touchdowns correndo com a bola. Ele foi brilhante, mas a defesa dos Falcons é um problema seríssimo. É um problema crônico desse time não ter pass rush. E por isso que tá fora dos playoffs. Enquanto os Panthers entram com outro ânimo no off-season, né? O Bryce Young é o cara deles, pelo menos para 2025. É um time que vai ter dinheiro para investir tanto no ataque quanto na defesa. Imagino que eles vão usar a escolha deles no draft de início ali na linha defensiva, que é um setor que o time precisa reforçar desesperadamente. Mas é um término de temporada muito positivo pro Carolina Panthers. Os últimos 2 jogos relevantes nesse domingo na NFC em termos de classificação foram a vitória do Washington Commanders para cima do Dallas Cowboys 23-19 e a vitória do Chicago Bears para cima do Green Bay Packers 24-22. Os Packers com um jogo muito bizarro no qual o Jordan Love saiu machucado, aí parecia que ele ia voltar, não voltou, o Malik Willis continuou em campo. Os Bears sofreram um fumble, os Packers viram o jogo, parecia que ia ser mais uma derrota vergonhosa do Chicago Bears, né? Mas aí no final eles conseguem a vitória com um field goal de 51 jardas do Cairo Santos, brasileiro Cairo Santos, no estouro do cronômetro. Os Bears vencem a partida. Os Packers, se tivessem vencido de qualquer forma, ficariam na seed número 7, já que o Washington Commanders venceu o jogo. Outro jogo estranho, porque o Jayden Daniels, ele deixou a partida e ele não volta pra partida, né? Mesmo quando o Commanders estava perdendo, mas ele estava jogando mal também, né? O ataque funcionou melhor nesse domingo com o Marcus Mariota. Trey Lance jogou do lado da Dallas Cowboys, né? Que eu até achei que ele fez uma partida honesta, errou alguns passes ali. Claramente não valia o investimento do San Francisco 49ers, né? Mas eu achei que foi um jogo honesto dele. E nos outros jogos, o Los Angeles Rams foi derrotado pelo Seattle Seahawks, que custou a eles ali uma posição no ranking das seeds, né? Já vou falar sobre. O Arizona Cardinals derrotou o San Francisco 49ers, 47-24. E o New York Giants foi derrotado pelo Philadelphia Eagles, que estava com o time reserva. E os Eagles ainda assim venceram por 20-13. Confrontos dos playoffs, né? Já está tudo definido com o horário. Teremos no sábado Chargers contra Texans às 18h30, horário de Brasília. Às 22 horas, Steelers contra Ravens. No domingo teremos Broncos contra Bills, às 3 da tarde. E aí o primeiro jogo da NFC, Green Bay Packers contra Philadelphia Eagles, lá na casa dos Eagles, 18h30, horário de Brasília. Os Eagles são favoritos por 4,5 pontos. Packers lidando com algumas lesões de última hora. E é um time que não terminou jogando bem o ano, né? Eu acho que os Eagles aqui são favoritos como deveriam, né? E até um tweet legal do Pick Six, botando uma foto no jogo de São Paulo, né? Eagles e Packers, falando que vai postar essa foto dizendo que tá lá no jogo do Eagles e Packers agora do Wild Card. Próximo jogo, Washington Commanders contra Tampa Bay Buccaneers, domingo, 22 horas. Com a vitória dos Bucks e a derrota dos Rams, os Bucks subiram uma seed e vão enfrentar o Commanders, que não é um jogo simples, mas é um adversário no papel mais acessível do que agora o adversário dos Rams, né, que vai ser o Minnesota Vikings. Eu não acho que os Vikings
Quer dizer, eu não acho que os Rams deveriam ter poupado os titulares, né? Mas era um time que tava meio que se arrastando. Matthew Stafford, principalmente, eu entendo por que poupar, mas você enfrentar os Vikings, time de 14 vitórias, ao invés dos Commanders, é um caminho mais difícil. Mas enfim, são jogos que prometem bastante. Não deixem de escutar o podcast no meio de semana, exclusivo para apoiadores, com análise desses confrontos, preview, palpites. Última notícia antes de encerrar: os Colts anunciaram que o Chris Ballard vai continuar como General Manager, né? Assim como o Shane Steichen, que é o atual treinador, que é uma decisão muito bizarra do Jim Irsay. E cara, o Jim Irsay, ele tem vídeo dele tipo, andando assim, passando. Tava um vídeo de hoje dele. Ele tá mal de saúde, né? Ele tem muita dificuldade para se locomover. Ele falando ali, ele parece que tem dificuldade. Ele tem 65 anos só. Um cara que teve muitos problemas de saúde, teve problemas com drogas e tal. Ele não deveria ser o cara tomando decisões da franquia, né? E ele mantém o parça dele, o Chris Ballard, né? Ele tem esse histórico de manter os caras no cargo por mais tempo do que deveria. Então, se o torcedor do Colts, se você tá irritado, você deveria estar irritado mesmo, porque é um absurdo ele ser mantido no cargo, vem fazendo um trabalho péssimo, e era algo que eu nem considerava. Pra mim ele já estava demitido, e eu fiquei bem surpreso. Antes de encerrar, vamos passar pela ordem das escolhas do draft, né? Como ficou no fim, né? Agora que chegou o fim da temporada regular. Tennessee Titans vai ter a primeira escolha geral. Cleveland Browns será a segunda. New York Giants a terceira. New England Patriots a quarta. Aqui ficou péssimo para os Giants, né? O desastre que foi aquela vitória da semana passada. Dois times que vão selecionar quarterbacks, Titans e Browns. Seria uma grande surpresa se eles não selecionarem. E dois times que também não imagino que estarão dispostos a negociar as escolhas, né? Então, péssimo cenário para os Giants. Patriots também, uma derrota que foi bem ruim para a equipe. Se tivesse vencido, quer dizer, se tivesse perdido. Uma vitória que foi muito ruim para a equipe. Se tivesse perdido, eles teriam a primeira escolha geral. Quinta escolha, Jacksonville Jaguars. Sexta escolha, Las Vegas Raiders. Sétima escolha, New York Jets. Oitava escolha, Carolina Panthers. Nona escolha, New Orleans Saints. Décima escolha, Chicago Bears. 11ª escolha, São Francisco 49ers. 12ª, Dallas Cowboys. 13ª, Dolphins. 14ª, Colts. 15ª, Falcons. 16ª, Cardinals. 17ª, Bengals. 18ª, Seahawks. Teremos muito tempo para falar sobre draft no podcast Cara dos Esportes ao longo da off-season. Não deixem de se tornar apoiador, não deixem de se inscrever. O episódio de meio de semana vai ao ar na quarta-feira, exclusivo na íntegra para apoiadores. Então, um grande abraço, até lá, tchau!